Bem-vindos a mais uma aula do Beit Chabad da Vila Mariana. Hoje vamos continuar falando sobre o processo da saída do Egito. Na aula anterior falamos sobre as pragas de Dam e Tzfardeia, sangue e rãs, os sapos. Hoje vamos falar de outra praga. Apesar que não vamos nos concentrar nessa praga especificamente, vamos falar de um assunto ligado a ela, mas a praga dos gafanhotos, a invasão de gafanhotos que houve no Egito, uma das 10 pragas que o Todo-Poderoso enviou contra o Egito, contra o faraó. No começo da nossa paraxá, no começo da porção semanal, que se chama Bo, consta que Moshe, na sua missão divina de ir falar com o faraó, com Paró, disse a ele que pois se você se negar a enviar, mandar embora meu povo, tirar eles da escravidão, eis que eu enviarei amanhã uma praga de gafanhotos no seu território. E assim foi, assim ocorreu. Surge uma pergunta. Moshe diz ao faraó, pois se você recusar, tal e tal vai ser a consequência, a praga dos gafanhotos. Mas fica difícil de entender isso. Afinal, anteriormente, Hashem já transmitiu a Moisés, a Moshe, que Veichbadeti et lev Paró, eu vou fazer pesado o coração do faraó. Isto quer dizer, eu vou endurecer o coração dele para que ele não deixe o povo sair. Então, qual é a lógica de tudo isso? Se Hashem já disse, o Todo-Poderoso falou para Moshe, eu vou endurecer o coração de Paró, do faraó. Por que Moshe Rabbeinu está vindo insistindo com ele para deixar o povo sair? E mais que isso, ainda coloca isso como condição. Por se você se negar, eu vou mandar a praga dos gafanhotos. É óbvio que ele vai negar. Afinal, Hashem próprio, o Todo-Poderoso, está endurecendo o seu coração. Podemos responder isso, diz o Rebbe, baseado naquilo que o primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, escreveu na sua obra, numa de suas obras, na obra básica da Hassidut, no livro Tânia. No livro Tânia consta que, na parte do Tânia chamada Igeret HaTshuvah, que existem situações em que uma pessoa fez as coisas de uma maneira tão ruim, tão negativa, que Hashem coloca uma barreira. Hashem não deixa essa pessoa fazer tshuvá, retornar, se arrepender daqueles atos. A pessoa não consegue dar a volta por cima. Continua o Alter Rebbe dizendo, mas, por mais que em condições extremas, Hashem coloca esse grande obstáculo na frente da pessoa, a pessoa não consegue, não tem forças para se arrepender. Explica o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, que a verdade é que ele não recebe uma ajuda superior para isso. Mas se ele se esforçar de uma maneira fora do comum, ele fala, eu vou me arrepender, eu vou trocar meu comportamento, eu vou mudar meu caminho, a pessoa consegue romper essa barreira. Existe a possibilidade de uma pessoa que fez coisas tão ruins e que Hashem próprio, Todo-Poderoso,
não está dando um empurrãozinho para que ele faça tchuvá, para que ele retorne, essa pessoa se esforçando, fazendo o seu máximo, e mais do que o seu máximo, o dohek, como é a linguagem, ele empurra, ele força, ele consegue fazer tchuvá, essa pessoa consegue dar a volta por cima. E todos podem imaginar o mérito que uma pessoa dessas tem. Diz o Rebbe, é exatamente isso. O faraó, por mais que Hashem tenha endurecido o seu coração, e realmente, de maneira normal, natural, como quer que chamemos isso, ele não ia deixar o povo sair, mas se ele realmente tivesse a vontade de retornar, de fazer a coisa do jeito certo, ele ia conseguir. Ele ia conseguir, ia ter que fazer um grande esforço, mas ia conseguir. Isso, como todos os trechos da Torá, também são uma lição para todos nós. Também é uma lição para todos nós. Se o faraó, uma pessoa perversa, uma pessoa que fazia, como consta nos livros sagrados, castigava e fazia maldades com o povo judeu de uma maneira terrível. Uma pessoa sem escrúpulos, um monstro, em outras palavras. Se ele, aquele indivíduo maldoso, conseguiria dar a volta por cima, fazer tchuvá, consertar os seus atos negativos, mudar o seu caminho, partir para uma outra, se ele conseguiria fazer isso através de um esforço especial, muito mais qualquer outra pessoa que obviamente não está nesse nível. Uma pessoa que fez coisas erradas ou deixou de fazer coisas certas. Mesmo que a pessoa fez isso repetidamente. Se o faraó tinha nas suas mãos a possibilidade de trocar o seu caminho, de melhorar, de fazer tchuvá, muito mais ainda qualquer outro que não esteja no nível de maldade, de negatividade igual ao faraó. E quando pensamos no fato de que cada Yehudi, cada membro do povo de Israel, tem dentro de si uma alma divina, uma alma muito elevada, uma partícula divina dentro de si, muito mais ainda. Uma pessoa pode chegar a pensar, puxa, mas por tantos anos eu não fui cuidadoso com as mitzvot da Torá, eu fiz tanta coisa que não devia ter feito. Eu deixei de fazer tanta coisa boa que eu poderia ter feito. Será que dá para consertar? Será que eu vou conseguir melhorar? Será que Hashem está de braços abertos para me receber? E às vezes a pessoa fica down, às vezes a pessoa não acredita em si mesma, a pessoa não acredita que isso será possível. Vem a Torá e nos diz, até mesmo o faraó, aquele monstro, aquele malvado, aquele perverso, se quisesse, conseguiria fazer tchuvá, conseguiria mudar o seu caminho. Nós, muito mais ainda, nós que temos um Nefesh Elokit, uma alma divina, dentro de nós, temos uma força muito incomparavelmente maior do que a do faraó, certamente podemos mudar a nossa maneira de viver para melhor, cumprir melhor com os mandamentos divinos, se afastar das coisas que não são boas. E ainda numa época como a nossa, onde, por razões que obviamente não conhecemos,
Hashem nos despertou através de algo muito duro, os acontecimentos que ocorreram em Simchat Torah, infelizmente famoso 7 de outubro. Hashem despertou nossos corações. Cada um de nós quer fazer um pouco mais, quer trazer seu judaísmo para a superfície, revelado, quer melhorar, quer se conectar mais a Hashem. No momento como esse, temos ainda mais força, mais power para poder fazer aquilo que é necessário, para poder fazer aquilo que é a nossa missão. E sabendo, acima de tudo isso, que o Rebbe de Lubavitch nos garantiu profeticamente que estamos tão próximos, mas tão próximos da redenção, na soleira da redenção, na porta da redenção. Sabendo que um ato, uma fala ou um pensamento pode ser aquilo que está faltando para trazer a completa redenção para todo mundo, para todas as gerações, isso nos dá uma força incrível. Então vamos lá, vamos aproveitar a nossa força interna, que nós não temos nem noção de quão grande ela é. Vamos pegar esse despertar que recaiu sobre todos nós, através daquilo que ocorreu alguns meses atrás. Vamos usar essa nossa força para fazer as coisas de um jeito melhor, fazer boas decisões e trazer Mashiach agora, nesse instante. Lembrando que estamos chegando em Yud Shvat, Yud Aleph Shvat, 10 e 11 de Shvat, os dias da liderança do Rebbe, dia do Yud Shvat, dia do falecimento do Rebbe anterior, o sexto Rebbe, dias nos quais devemos nos reforçar ainda mais na conexão com o líder da geração, com o Rebbe de Lubavitch, fazer suas instruções, cumprir com aquilo que ele nos pede e assim acelerar ainda mais a completa e verdadeira redenção através de Mashiach, que seja já, imediatamente. Você tem comentários? Você tem perguntas? Torá Profunda, uma palavra só, @gmail.com. Tudo de bom para todos, tudo de bom para todas. Mashiach já.